Hoje é dia do aporte cripto da carteira do canal, R$ 200. E hoje eu decidi aumentar posição em duas narrativas que eu acredito que ainda pode crescer muito nos próximos anos. R$ 100 em Ondo, R$ 100 em Render. E calma, isso aqui não é recomendação de investimentos. É documentação pública da minha estratégia de investimento, da minha visão e da forma como eu enxergo o mercado. Porque talvez esse seja um dos maiores problemas das pessoas que entram em cripto. Elas entram sem entender absolutamente nada do que estão comprando. Compram porque alguém falou, porque o influenciador gritou ou porque subiu. E quando cai, entram em pânico. Enquanto isso, quem começa a estudar minimamente percebe uma coisa muito importante. Cripto não é só preço. Existe infraestrutura, tecnologia, liquidez, narrativa, existe psicologia, existe ciclo. E hoje eu quero conversar com vocês em um nível mais intermediário. Para quem já entendeu o básico, mas ainda não conseguiu conectar as peças. Porque olha essa carteira aqui. Bitcoin, Ethereum, Render, Ondo, Chainlink, Solana, Sui e Celestia. Para muita gente, isso só parece um monte de criptomoeda aleatória. Mas quando você começa a estudar, você percebe que cada projeto tenta solucionar um problema diferente. E aí, você para de investir baseado em emoção e começa a investir baseado em tese. Vamos começar pelo Bitcoin. Porque muita gente ainda não entendeu o que o Bitcoin representa. O Bitcoin talvez tenha sido uma das maiores invenções financeiras das últimas décadas, porque pela primeira vez foi inventado um ativo digital escasso, sem depender de banco, governo ou empresa. E isso muda tudo, porque antes do Bitcoin, todo o dinheiro digital dependia de uma autoridade central. O Bitcoin quebra isso. E sabe o que é mais interessante? O varejo trata o Bitcoin como especulação, enquanto o institucional começa a tratar como reserva de valor. Quando o ETF entra, quando a BlackRock entra, quando fundos entram, o jogo muda. Agora vamos para o Ethereum, porque aqui muita gente compara errado com o Bitcoin. Bitcoin é escassez, Ethereum é infraestrutura. O Ethereum criou praticamente a base das finanças descentralizadas, dinheiro programável, smart contracts, DeFi, NFT e tokenização de ativos. Tudo isso ganhou força principalmente por causa do Ethereum. E aqui entra uma coisa muito importante, o efeito rede. Quanto mais gente usa, mais forte a rede fica. Agora, vamos falar de Solana, porque Solana entendeu algo que o mercado precisava: experiência, velocidade, taxa baixa e usabilidade. Enquanto várias blockchains pareciam lentas e caras, a Solana focou em fazer a experiência parecer simples. E isso importa muito, porque o usuário comum não quer saber como a blockchain funciona. Ele quer clicar e funcionar. Agora, presta atenção na Chainlink, porque talvez esse seja um dos projetos mais importantes e menos entendido do mercado. Chainlink resolveu um problema essencial: como a blockchain acessa informações do mundo real. Preço do dólar, taxa de juros, clima, resultados e dados financeiros. A blockchain sozinha não sabe dessas coisas. Ela precisa de oráculos. E a Chainlink virou praticamente a referência nisso. Agora deixa eu falar de Ondo, porque essa foi uma das compras de hoje. E sinceramente, essa narrativa me chama muita atenção. Ondo está conectado com RWA, Real World Assets, tokenização de ativos do mundo real. Imagina no futuro títulos públicos, ações, imóveis, fundos, tudo conectado. Você vai poder vender a sua casa através da blockchain. E tudo isso global, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E talvez muita gente ainda não tenha percebido, mas grandes instituições financeiras já estão olhando para isso. E uma coisa que eu aprendi no mercado é: narrativas fortes atraem liquidez. Agora vamos falar de outra compra de hoje, Render. E aqui entra uma narrativa gigantesca em inteligência artificial. Treinar IA exige GPU, renderização exige GPU, vídeo exige GPU,
e 3D exige GPU. E a Render basicamente tenta criar uma rede descentralizada de poder computacional. E isso é muito interessante porque ela conecta duas narrativas enormes ao mesmo tempo: cripto e inteligência artificial. Vai dar certo? Talvez, talvez não. E aqui entra um ponto muito importante sobre investir em cripto. Não é sobre certeza, é sobre gerenciar probabilidades. Agora, vamos falar rapidamente sobre Sui e Celestia, porque essas entram numa parte mais estrutural do mercado. Celestia trabalha muito forte a ideia de modularidade, separar funções da blockchain para aumentar a escalabilidade. E isso mostra algo importante. Nem sempre o projeto tecnicamente melhor vence. Às vezes vence quem cria adoção, comunidade e ecossistema. E sabe qual é o maior erro das pessoas que entram em cripto hoje em dia? Entrar sem estratégia. A pessoa compra porque subiu e vende porque caiu. Compra na emoção e vende no medo. E depois culpa o mercado. Mas volatilidade não é defeito em cripto. Volatilidade é o preço da oportunidade. Outra coisa importante, cripto funciona em ciclos. Tem ciclo de euforia, tem ciclo de destruição, tem ciclo de acumulação e tem ciclo de narrativa. E normalmente a maioria compra no topo emocional e vende no fundo psicológico. Por isso eu gosto tanto da ideia do aporte recorrente, o DCA, Dollar Cost Average, porque o aporte recorrente remove uma coisa, o ego. Você para de tentar prever tudo e começa a construir posição ao longo do tempo. Isso significa que sempre vai dar certo? Não. Cripto é risco, alto risco. E é justamente por isso que eu invisto aqui somente o dinheiro que eu aceito ver oscilar violentamente. Porque no final o mercado não recompensa quem parece inteligente. O mercado recompensa quem sobreviveu tempo suficiente. E talvez esse seja o maior aprendizado sobre cripto. Não sobre acertar a próxima criptomoeda que vai subir 100 vezes. É sobre construir conhecimento, controle emocional e visão de longo prazo. Pronto, foram R$200 investidos. R$100 em Ondo, R$100 em Render. Talvez pareça pouco para alguns, mas patrimônio raramente nasce num único grande movimento. Normalmente ele nasce em repetições silenciosas de pequenas decisões inteligentes. Investir não é sorte, é filosofia de vida. Eu sou o Jonas e esse é o Filosofia do Investidor. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo. Se você quiser que eu analiso alguma criptomoeda, comente o nome dela aqui nos comentários e eu farei um vídeo sobre ela. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.